E vamos falar da estreia do Santos na Sul-Americana nesta terça-feira, às 19h15, fora de casa contra o Banfield da Argentina. E o Santos vai contar com as suas contratações em campo, exceto do centroavante, que também sabe jogar como ponta, Bryan Angulo, porque ele chegou recentemente no Brasil, né? Foi o último que chegou, ainda não conseguiu trabalhar com grupo, né? Um treinamento mais tático, mais coletivo, treinou ali no gramado de uma forma um pouco mais individual. Então, o Santos não o levou para a Argentina. Provavelmente a estreia de Bryan Angulo, pelo menos entre os relacionados, deve acontecer na partida do outro final de semana contra o Fluminense pela estreia do Campeonato Brasileiro. E aí, vamos começar a pensar qual time o Santos deve entrar em campo. Temos ainda um esboço, né, do que o Santos pode fazer contra o Banfield e pensar aqui juntos em relação às contratações, principalmente a Johan Júlio. Será que ele pode ser titular nesse time do Santos? Ou uma chave importante para o Peixe a partir da segunda etapa? Então vamos ao esboço que o Ademir Quintino já tinha falado, né, sobre o Santos jogar com 3 zagueiros. E aí seria o seguinte: João Paulo, Michael, Bauerman e Kaique, Madison, William Maranhão, Rodrigo Fernandes e Ricardo Goulart e Felipe Jonathan, Lucas Barbosa e Lucas Braga. E aí, com essa escalação, a gente pensa algumas coisas, né? Primeiro, se o Felipe Jonathan de fato será o titular, há quem diga que ele vem treinando muito bem, né? E seria uma concorrência com o Lucas Pires, que fez um campeonato paulista até que interessante. Até vocês que me acompanham aqui, né, sempre falam, não, ele tem que continuar como titular. Então vamos ver essa questão do Felipe Jonathan. Outra questão é a posição defensiva do Santos contra o Banfield na Argentina. E por que eu quero falar sobre isso? O Banfield é uma equipe que tem jogadores que atacam bastante, né, que fazem bastante gols pela bola aérea. Então, você aumentar a sua estatura média do seu time, colocar mais zagueiros, colocar mais volantes ali para tentar pressionar mais, para tentar desarmar mais, e quem sabe até a partir do seu desarme você ir ao contra-ataque, pode ser uma estratégia interessante, né? A gente sempre fala aqui que o Bustos, ele gosta de dançar conforme a música. Então ele analisa o time, ele analisa as características do adversário e olha para o elenco. Com o meu elenco eu posso fazer o quê? Para dificultar a vida do meu adversário. E como é mata-mata, vamos ser sinceros aqui, mata-mata é aquela continha. A gente vence na Vila e tenta tirar alguns pontos fora de casa. Imagino que o Banfield é a equipe mais chatinha aí que o Santos terá no seu grupo, né? O Santos que vai pegar também a Universidade Católica do Equador e União La Calera do Chile. Mas imagino que um concorrente aí para um primeiro lugar, que é quem passa, né, para a próxima fase, seria mais o Banfield. Então, se você pensar nessa questão da bola aérea do Banfield e você jogar com 3 zagueiros, pode ser também que você jogando com 3 zagueiros, você libere os seus laterais, que é uma característica que o Bustos faz bastante com as suas equipes, né? No vídeo de apresentação do Bustos, a gente trouxe aqui no canal, que é basicamente isso. Ele gosta que os laterais participem bastante lá na frente, né? Avança os laterais, dá uma certa liberdade, e aí os defensores ali, né, na questão zagueiros e volantes, tenta segurar as pontas. E aí você colocando à frente a zaga o William Maranhão, que é um primeiro volante, que tem uma característica de marcação, ele gosta de dar desarmes, é um jogador também de imposição física, e também tem o Rodrigo Fernandes. Aí é a questão, qual será o posicionamento do Rodrigo Fernandes? Porque ele joga, né, nas últimas temporadas ele vem jogando mais como um primeiro volante, mas quando necessário ele também sabe jogar com um segundo volante. Vai um pouco para o jogo, chega como aquele elemento surpresa, tentando fazer um gol de cabeça, tentando fazer um gol de fora da área, né? E é um jogador também, o Rodrigo Fernandes, que gosta de bola longa. Então, se a gente pensar na conjuntura de um contra-ataque, por exemplo, ele pode tentar acionar um Lucas Braga, ele pode acionar um lateral, um Lucas Barbosa, até mesmo um Ricardo Goulart. Então, pode ser essa estratégia do time do Santos. E aí, a gente passa agora mais lá na frente, o ataque do Santos. Será que o Ricardo Goulart vai jogar mais como um meia? Vai fazer esse elo aí entre a zaga e o ataque? Ou
que é, na minha visão, seria a estratégia que eu penso ser a mais correta. Obviamente que não estou treinando o Santos, mas, né, de quem está de fora, o palpite seria colocar o Lucas Barbosa um pouco mais para o meio, porque ele já foi meia na base, né? Só na copinha que ele teve um posicionamento diferente e que foi bem, né, jogando um pouco mais aberto. Mas você pega um Lucas Barbosa, coloca ele mais para o meio, e aí você adianta, né? Você avança tanto o Lucas Braga e também o Ricardo Goulart. Ricardo Goulart jogando ali como um falso 9. Imagino que poderia ser uma estratégia interessante, porque se você depender do Ricardo Goulart para tentar puxar um contra-ataque, para tentar sair em velocidade, não acho que é a do Ricardo Goulart nesse momento, né? Ou se ele fizer essa função, vai cansar mais rápido. E aí, para segundo tempo, você pode pensar também no Johan Júlio. É um jogador que tem velocidade, tem força física, taticamente ajuda o time, né? Então você pode pensar em algumas formações visando o segundo tempo do Santos. Obviamente, você pode colocar um Rua Seco, por exemplo, né? Outras alternativas que você encontra para você tentar surpreender o adversário. Agora, sinceramente, um resultado de empate não seria o pior para o Santos. Eu acho que um empate ou uma vitória, obviamente uma vitória, né, seria o melhor dos mundos, mas a missão do Santos inicial é trazer ponto da Argentina contra o Banfield, que é um adversário que, na minha visão, é totalmente o concorrente do Santos nesse grupo da Sul-Americana. Vale ressaltar que nessa fase de grupos, né, para você avançar para outra fase, apenas o primeiro colocado avança. Então o Santos tem que ter isso na cabeça. Conseguir tirar alguns pontinhos ali na Argentina seria fundamental, para que depois, na próxima rodada, quando você joga na Vila Belmiro, aí você pode até mesmo ter uma outra postura, né, de escalação, uma postura tática para você conseguir esses 3 pontos. Não imagino um Bustos, né? Eu vi bastante gente falando, pô, mas será que o Bustos vai jogar com três zagueiros a temporada inteira? Não acho. Eu acho que são pontuais, né, essas decisões. Como eu falei, o Bustos gosta de jogar conforme a música. Então, se ele sentir que ele precisa aumentar a estatura, precisa tentar neutralizar essa questão de bola aérea do Banfield, que é muito forte, então acho que é o meio que ele vem encontrando. Mas seguimos acompanhando aqui, vamos ver se tem uma outra escalação que pode acontecer, né? Até o momento é essa escalação que está na tela, que possivelmente o Santos deve entrar em campo, ou alterando algum jogador, mas a ideia mesmo, de acordo com a Ademir Quintino, é que o Santos jogue com 3 zagueiros, tá bom? E aí, para o jogo contra o Fluminense, o Santos pode ter alguma alteração, né? Vale lembrar que o Ângelo ainda está recuperando a parte física, o Marcos Leonardo está suspenso por 3 partidas na Sul-Americana, né? Então, por isso, não vai a campo. Mas eu quero saber da sua opinião em relação às contratações irem, né, a campo já como titulares em alguns casos. Me conta aqui a sua opinião em relação a isso. E também, se quiser já colocar o palpite contra o Banfield, fique à vontade. Grande abraço para vocês e a gente se vê no